bem-vindos a este exercício sobre as potencialidades de melhorar a performance com threads e com vários processadores e com cache. Vamos ter um cenário muito simples de um serviço que recebe pedidos, processa os pedidos num processador, a seguir pede dados a um disco. Quando recebe a resposta do disco, envia a resposta ao pedido inicial. E, portanto, os recursos usados em média para processar cada pedido são 2 milissegundos de processamento e 8 milissegundos no acesso ao disco. E o que queremos saber em cada cenário é quantos pedidos podem ser processados por segundo. No primeiro caso, o caso mais simples é termos um processador e um thread. E neste caso, como só temos um thread, ele processa o primeiro pedido, demora 2 milissegundos no processador, envia aqui no ponto 2, na segunda fase, envia um pedido ao disco. O thread tem de esperar pelo disco, mas como só há um thread, não há alternativa, o processador fica parado à espera de receber a resposta do disco para responder. E, portanto, neste caso, nós vamos ter um throughput que vai ser dado num segundo. Nós vamos ter de esperar para cada pedido um total de 2 mais 8 milissegundos. Portanto, o throughput será um segundo a dividir por 2 mais 8 milissegundos, o que permite processar 100 pedidos por segundo. Eu vou utilizar request para distinguir pedido, simplesmente porque é uma notação mais curta. Portanto, isto no caso de um processador e um thread. Se nós adicionarmos um thread, o que acontece é que nós podemos, enquanto o processador está nesta fase em que está à espera que o disco responda, não é? Neste caso está aqui à espera da resposta. Se houver outro thread, o thread pode ser ativado aqui e pode processar um segundo pedido, okay? Em 2 milissegundos. Mais uma vez. E a seguir tem de esperar pelo disco, portanto os pedidos para o disco têm de ser postos numa fila, e quando o disco responder, aqui neste ponto, isto é este ponto 3 da resposta, quando o disco responder, então o disco aí pode começar a processar o pedido 2 na parte do disco e demorará mais uma vez 8 milissegundos. Entretanto, se houver mais pedidos, o processador não pode fazer nada, não é? Porque só tem 2 threads. Portanto, fica aqui, a partir do momento em que responde a este pedido, o processador poderá eventualmente aqui processar um terceiro pedido, mas enquanto não tiver a resposta do disco, tudo isso terá de ficar em filas de espera. Portanto, no final, o que vai determinar a quantidade de pedidos que se podem ser respondidos por segundo, a quantidade máxima, é o tempo que é necessário para aceder aos dados no disco e, portanto, o throughput será dado por 1 a dividir por 8 milissegundos, que é o tempo que se tem de esperar, não é? Portanto, a parte de processamento pode ser sempre completamente paralelizada com os acessos ao disco. E, portanto, neste caso já conseguimos processar 125 pedidos por segundo. Portanto, no entanto, continua a ser muito limitativo, porque demora muito tempo a aceder ao disco, e, portanto, nós podemos adicionar uma cache, que melhoraria o tempo de resposta. Vamos considerar que usamos uma cache com uma hit rate de 75%, quer dizer que o tempo médio para aceder ao disco, okay, vai ser agora, em 75% das vezes, vamos considerar que é 0, portanto vamos considerar que não há overhead para aceder à cache. Portanto, como os dados já foram lidos, já estão prontos a ser retornados, consideramos que o tempo de acesso à cache é 0, e só em 25% dos casos, para 25% dos pedidos, é que vamos ter o tempo de acesso ao disco de 8 milissegundos.
E isto dá-nos um tempo médio de acesso aos dados de 2 milissegundos. Ou seja, voltando à linha de tempo, nós temos um processador que precisa de 2 segundos para processar o pedido. Quando é passado ao disco, o disco precisa em média de 2 milissegundos para responder. Neste tempo, como nós temos outro thread, né, continuamos com esta situação de 2 threads, neste período de tempo, o processador pode, como segundo thread, ir respondendo ao outro pedido. Okay? Isto demora também 2 milissegundos, portanto é o mesmo tempo que demora o disco a responder. Portanto, aqui o disco, a seguir, começará a processar o segundo pedido, também em 2 milissegundos. Portanto, neste caso, consegue-se paralelizar completamente a parte de processamento e de acesso aos dados e temos, em média, se nós tivermos 1 segundo, num segundo nós conseguimos processar 1 a dividir por 2 elevado a 10 menos 3, desculpem, 2 vezes 10 elevado a menos 3, que dá 500 pedidos por segundo. Okay? Portanto, será sempre, no fim da resposta do disco, há sempre uma resposta, daquela resposta número 4, e portanto nós conseguiríamos ter uma resposta número 4 de 2 em 2 milissegundos, e portanto que dará 500 pedidos processados portanto 500 respostas por segundo. Nós vamos passar ao cenário mais realista de a cache não ter custo zero, mas a cache ter um overhead adicional de processamento. Portanto, de 0,5 milissegundos, portanto, o tempo de processamento passa a ser 2,5 milissegundos. Portanto, o que acontece neste caso? O tempo que é preciso para o processador processar cada pedido são 2,5 milissegundos. O tempo no disco mantém-se, o valor que tínhamos antes, que eram 2 milissegundos. Portanto, quando há esta resposta 3 do disco, o processador ainda está ocupado a processar o segundo pedido, não é? Porque também são 2,5 milissegundos, aqui são só 2. Portanto, mesmo que aqui haja uma resposta, okay? O disco aqui, peço desculpa, o disco tem de disparar, o disco aqui está à espera de novas instruções e recebe-as 0,5 milissegundos mais tarde e demora mais uma vez 2 milissegundos a processar esse pedido e a enviar mais uma resposta. O tempo entre respostas agora, okay, passou a ser os 2 milissegundos necessários no disco mais o tempo em que o disco está à espera. E, portanto, o tempo, como é óbvio, tendo algum overhead de processamento causado pela cache, isso reduz ligeiramente o número de pedidos que podem ser processados por segundo e será 1 segundo a dividir por 2,5 milissegundos, que é o tempo de processamento, que é o que vai limitar agora a taxa de resposta do servidor e, portanto, isto dá origem a 40 pedidos por segundo. Vimos até aqui como calcular os benefícios que podem ser obtidos a nível da performance no servidor, adicionando cache, adicionando a possibilidade de usar vários threads e veremos numa próxima vez o que podemos melhorar ainda adicionando vários processadores.